Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no Arsenal da Esperança, no coração de São Paulo. É um projeto que nasceu na Itália e que agora faz parte da nossa história aqui no Brasil também. Eu estou aqui com o Padre Simone, nós estamos no complexo da antiga hospedaria do imigrante e daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês onde os italianos dormiam, onde eles comiam e mais do que isso, como que este espaço hoje, este projeto, ele continua ajudando pessoas que têm as mesmas dificuldades que os nossos antenatos, os nossos antecausos, os nossos ascendentes também tiveram quando eles chegaram no Brasil. Este muro, com a escrita Bondade desarma, é um pouco o nosso lema. A origem dele é lá da Itália, porque a nossa primeira casa nasceu dentro de uma fábrica de armas do exército italiano abandonada. Okay. Por isso o arsenal. Ah, tá. E graças ao trabalho de muita gente, né, da sociedade civil, a gente transformou aquele arsenal de guerra num arsenal a serviço da paz. Por isso, aquele muro é um pedaço de uma ruína, não é? Sim. E a escrita, a bondade desarma, é um pouco o espírito que sempre alimentou esse trabalho, não é? Sim. A bondade como uma escolha, não como um sentimento que pode passar, mas uma escolha. Sim. A bondade é uma força, se é uma escolha, não é? E então, nasceu, esse arsenal é em Torino? Em Torino. Em Torino, bem no coração de Turim, no bairro de Porta Palazzo, que fica no centro, Praça da República lá. Sim. Nossa. Então a gente literalmente está entrando no prédio original onde os italianos chegaram e ficaram. Eu fiquei emocionada. Nossa, porque minha família passou aqui. Sim. Então a gente literalmente está entrando no prédio original onde os italianos chegaram e ficaram. Sim, essas fotos documentam, né, a passagem. A gente faz questão de que esta história continue sendo lembrada, mesmo para os acolhidos atuais, não é? As pessoas que hoje encontram aqui uma resposta. Porque é interessante saber que por aqui passou a história de milhões de pessoas que também chegaram sofridas e que, porém, aos poucos conseguiram de novo conquistar uma vida, uma esperança. Sim. Porque também hoje as pessoas que vêm aqui estão sofrendo. Quando eu sofro, justamente o meu sofrimento, eu penso que somente eu passei por isto, passo por isto. Saber que outras pessoas, né, milhões de pessoas passaram por essa situação e conseguiram se levantar de novo, é também um instrumento que dá esperança, não é? Sim. Então, todo o espaço do Arsenal da Esperança tem estas fotos que documentam a passagem, claro, não só dos italianos, Sim, mas claro, também mas dos de outras espanhóis, pessoas em dos situação russos, de poloneses, dificuldade. etc. Exato. Uau. E aqui é uma foto geral do... De um dos alojamentos, Sim. talvez seja este, talvez um dos outros, porque são vários alojamentos como este, né? Sim. Então, teve épocas em que a hospedaria recebia tantos imigrantes que aqui chegou a acolher até 9.000 pessoas contemporaneamente. Então, tem fotos, né, imagem de beliches a mais andares. Ah, ok. Esta foto documenta, né, um alojamento que antigamente eram divididos em masculinos e femininos,
enquanto hoje o Arsenal acolhe Só uma homens. população masculina. Sim. Naquela época os homens ficavam separados e as mães e as crianças juntos. Exato. Né? Essa Ficava- foto documenta um pouco, Ah, dá para sim. ver As as mães, crianças as junto. mocinhas, as crianças e os homens no outro alojamento. Ah, ok. Né? Então, o que tem em comum? O fato que estamos falando de seres humanos. Sim. Então, uma pessoa que chega aqui também hoje está desamparada. Uhum. É interessante vendo estas fotos como praticamente ninguém ri, ninguém sorri. E hoje é normal, não é? Você tira milhares de fotos, todo mundo sorrindo, mas na época as pessoas tinham nos olhos, não é? O desespero de não saber onde tinham chegado, qual teria sido o futuro, não entender o idioma, ter o sobrenome registrado de uma forma diferente de como era o correto, né? Eu que sou italiano percebo muito quantos sobrenomes no Brasil são escritos de uma forma errada. Sim. Tudo isso é sofrimento, porque tira das raízes. Claro. Despersonaliza a pessoa, né? Sim, De uma certa forma. de uma certa forma te faz perceber como você se afastou mesmo de uma raiz que, por outro lado, porém, é muito dentro da pessoa. Então, hoje é interessante ver como em São Paulo né, a identidade italiana ainda é muito presente. Sim. Para quem vem de fora não imagina. Por quê? Porque essas pessoas são muito né, ligadas a isto, querem recuperar isto. Né? Ci teniamo. Sim. Ci teniamo. Sim. E aqui é um pouco o nosso trabalho de hoje, né? O Arsenal da Esperança, não sei se é oportuno falar isto, acolhe 1.200 pessoas todos os dias. Todos os dias. Isto há muitos anos, né? De fato, passaram pela casa já 61 mil pessoas diferentes, né? Sim, sim. Então, uma pessoa que passa mais de uma vez é contada uma só vez. Ah, ok. São 61 mil indivíduos diferentes. Exatamente. E quando o senhor fala 1.200, são 1.200 pessoas que passam durante o dia. Diariamente e que dormem aqui, e jantam aqui, Ok. e tomam café da manhã aqui, os 1.200. Certo. Esta é a base, não é? Uhum. Quando uma pessoa chega aqui, procura um lugar para dormir, para tomar banho, para se alimentar. Depois que percebe que a casa garante este amparo, ela vai percebendo que a casa oferece outras coisas também. Ok. Mas no começo, Ela só quer justamente, sobreviver, ela não exatamente, tem... como qualquer um de nós faria, não é? Sim. E como que funciona o critério, padre, para as pessoas? Tem um registro? Elas fazem um registro para isso? Tem. A gente faz uma triagem, porque é importante conhecer quem é aquela pessoa. Talvez no primeiro dia aquela pessoa chega sem nem os documentos, nem a roupa do corpo. Mas depois, aos poucos, é feito um trabalho com o serviço social interno do Arsenal, que procura entender quem é aquela pessoa, ajudá-la a fazer os encaminhamentos para tirar de novo o documento, aos poucos resgatar de novo a história daquela pessoa, porque o Arsenal não é só um lugar para se refugiar, é, se a pessoa quiser, um lugar para sair também de uma reconstruir. situação. Exato. Eu estava vendo, enquanto a gente estava passeando ali fora, eu vi várias pessoas. São todos voluntários? Como que funciona A casa a estrutura? é uma casa complexa, ela tem claramente funcionários também. Não. Entre os funcionários tem também pessoas que foram acolhidas e que se tornaram funcionários. Ou tem legal. também pessoas que atualmente ainda estão sendo acolhidas, mas recebem a possibilidade de trabalhar num dos departamentos da casa. É uma espécie de incubadora do trabalho, não é? Ok. Na lavanderia, na manutenção, na limpeza, na cozinha. Mas a casa se baseia também sobre o voluntariado. Então este é sempre um apelo, não é, que a gente faz, Sim. porque precisa de pessoas. Para fazer uma casa assim acontecer, precisa de pessoas.
é bom quando uma pessoa se engaja. Claro. Então, é bom para ela também, não é? Eu perguntei porque fica para você que é descendente de italianos. Eu tô assim, emocionadíssimo, tô segurando o choro. A Fernanda está atrás das câmeras chorando, porque nossos antenados passaram aqui e tiveram pessoas que os ajudaram. E hoje existem pessoas como o padre que o ajudam. Então, se você tiver a oportunidade de se voluntariar para ajudar, você não está só ajudando alguém, mas você está ajudando a si mesmo e você está, de uma certa forma, eu tenho certeza absoluta que o seu antenato italiano, onde quer que ele esteja, ficaria muito orgulhoso. Muito orgulhoso mesmo. É um privilégio estar aqui e saber que esse lugar ele continua servindo exatamente com o mesmo propósito que ele serviu há 130, 140 anos atrás. Sim, é interessante porque a história do Arsenal da Esperança resgatou a história deste lugar, a vocação dele. Sim. Ele nasceu para acolher gente, então é importante que ele continue acolhendo gente. E muitos são os imigrantes de hoje, ou internos do Brasil, Sim. ou também hoje vindos de fora, de outros países. Então, como foi importante na época, ainda que fosse uma época diferente, continua sendo importante hoje. Claro. Eu concordo com o fato que a comunidade italiana poderia adotar um pouco este espaço como patrimônio de uma história grande desta comunidade que passou por aqui. Exato. Eu acho que mais do que isso, não é um dever que a gente tem com esse lugar. Esse lugar foi importante pra gente, né? É importante, muito importante pra gente. Vocês são voluntários? Vocês não recebem? Aí nós falamos, não, nós somos voluntários, né? E a gente recebe de outra forma, não é pagamento em dinheiro. Nós recebemos amizade, recebemos acolhida, fazemos amigos. É outra forma de pagamento que se torna bem mais importante do que financeiramente, né? Eu acredito que todos os voluntários estão aqui por isso. É uma casa que se transforma numa escola, mas eu acho que ele antes de tudo, é uma escola de convivência humana. Na minha vida de voluntário também foi assim. Primeira vez que eu vim, eu entendi que aqui se fazia um trabalho simples, mas que era bem feito. Eu sempre fui querendo aprender mais, fui me apaixonando pelos projetos, fui me apaixonando pela situação, por aquilo que eu podia oferecer. Sinceramente, eu não acho que voluntariado você está doando alguma coisa, você está contribuindo. Eu me ocupo no Arsenal, da parte do bazar um pouco. A gente tem um grupo de 10 voluntárias no bazar, junto com as doações. Faço porque me sinto bem fazendo. Não, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a história da Sermig, né? Que enfim, como que nasceu... Sim. Bom, Sermig é uma sigla, em italiano significa Servizio Missionario Giovani, Serviço Missionário Jovens. É o nome de uma comunidade que nasceu na Itália, na cidade de Turim, em 1964, né? Ela nasceu a partir de um sonho de um casal, Ernesto e Maria Olivero, que, engajados na comunidade deles, lá em Turim, trabalhavam muito com os missionários e, a certa altura, descobriram que no mundo, todos os dias, a fome mata 100 mil pessoas. Então, o sonho deles passou a ser eliminar a fome no mundo. E começaram a fundar um grupo pequeno de jovens que ajudavam quem já estava ajudando de alguma forma as pessoas a não morrer de fome. Isso criou uma história que os levou a aquilo que hoje é o Arsenal da Paz em Turim. Né? Era uma antiga fábrica de armas que eles começaram a pensar que poderia se tornar um lugar de paz. E perseveraram neste pedido, porque imagina, quem dá credibilidade a um grupo de pessoas... De jovens ainda por cima. Exatamente. Até que um dia, mas isto aconteceu bem depois, em 83, conseguiram entrar naquele local e aí começou a aventura do Arsenal.
jovens, pessoas que arregaçaram as mangas e começaram a fazer o que dava. No começo a tirar o mato, a recuperar as madeiras, e aquele lugar se tornou aos poucos um arsenal de paz, né? Isso em Torino? Em Torino. Eles não queriam acolher gente diretamente, queriam ajudar indiretamente. Só que uma noite, numa palestra, um rapaz levantou a mão e disse para eles, apontando o dedo: vocês falam de paz, falam de bondade, de solidariedade, mas onde vocês vão dormir nesta noite? Vocês sabem que eu vou dormir na rua. Como eu, muita gente vai dormir embaixo de uma ponte. Onde vocês vão dormir? E aquilo foi um soco no estômago que fez com que eles começassem a pensar que Arsenal da Paz significava acolher quem, por exemplo, não tinha um lugar onde ficar. Que não está em paz, quem está na rua, quem está desamparado. E aí começou a se tornar uma casa de acolhida também, que gerou depois também a história desta casa aqui de São Paulo. Isso é um pouco a trajetória. Uau! E como chegou em São Paulo o Arsenal da Paz? No Brasil, né? Sim. Nós chegamos aqui através de um amigo que se tornou também o nosso mestre, chamado Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano Mendes de Almeida foi um bispo brasileiro, ele é falecido em 2006, provavelmente se tornará um dos próximos santos do Brasil. Ele acabou conhecendo o trabalho desta grande fábrica de Turim transformada e pensou que este lugar aqui em São Paulo, a antiga hospedaria, pudesse se tornar também um arsenal. Era um lugar também aqui abandonado, poderia se tornar uma resposta para quem em São Paulo não tinha uma casa, um lugar onde ficar. E a partir desta amizade é que surgiu o convite para vir para cá e começar um novo arsenal, que se tornou Arsenal da Esperança. Então hoje esse é o segundo no mundo, né? É o segundo, São 3. Hoje são 4, porque surgiu mais recentemente um outro na Itália. O terceiro foi na Jordânia, no Oriente Médio, chamado Arsenal do Encontro, né? Numa cultura, em um país prevalentemente muçulmano, outros desafios, né? Imagino. Estas fotos mostram um pouco esta passagem, né? Dá para ver estes locais com os imigrantes daquela época. Então, basicamente, os imigrantes italianos que estão retratados ali estiveram também aqui. Sim. O espaço é este. É esse. É claro que a estrutura foi reformada, mas de certa forma a estrutura é preservada também, que o desenho, né? Então tem muitos espaços, como os alpendres externos, que se você vê as fotos daquela época e você coloca elas aqui hoje, praticamente aquele espaço. E sempre com a mesma ideia de manter as fotos sempre presentes para as pessoas entenderem que da mesma forma que houve uma dificuldade, eles conseguiram combatê-la, todo mundo também tem essa possibilidade. Essa é uma ideia. A ideia é também que a história é sempre importante que seja lembrada. A história sempre pode nos ensinar algo. Se a gente esquece, corre o risco de acontecer novamente. De repetir ou de esquecer que, por exemplo, quem hoje está, vamos dizer assim, melhor, também tem raízes que passaram por isto. Então, seria interessante entrar num espírito mais solidário, não é? E menos de quem julga. Porque quando eu estou mal, eu gostaria que alguém pelo menos prestasse atenção no meu sofrimento e tentasse fazer alguma coisa. Entendi. Muitas obras sociais que estão atuando, inclusive hoje na cidade, têm uma matriz, uma origem italiana. Isto é cultura italiana também, é sangue italiano também. O fato de tentar se ajudar. Claro, o italiano tem a fama de ser briguento, é verdade também. Mas tem também uma grande matriz, era isso, de solidariedade.
que às vezes parece um pouco em segundo plano, enquanto, por exemplo, muitas famílias aqui, muitas pessoas se ajudaram também a sobreviver. Sim. Muitas obras sociais, repito, da cidade nasceram De uma origem de... Exato. O que o senhor está falando... Eu digo também, e termino, né? Só pensar nas várias festas italianas que tem em São Paulo. Onde elas nascem? Nas paróquias. Sim. San Gennaro, Achiropita, Sim. São Vito. Por que tem uma igreja? Porque o pessoal estava tão desesperado que edificavam aquilo que poderia lhe dar uma Conforto. esperança, um conforto. É verdade. Por isso tem muitas igrejas de santos italianos, né? Mas estou dizendo isso não como padre, mesmo como Sim, italiano, sim. porque isso tem um valor enorme. Tem um valor É enorme. verdade. O senhor falando agora, eu lembrei quando teve a tragédia em L'Aquila. Sim. Eu morava em Pisa, eu fui para lá. Sim. E aí eu cheguei em L'Aquila, as pessoas falaram assim, por favor, vai embora. Mas eu quero ajudar. Eu falei assim, a gente não dá conta mais. Porque foram pessoas da Itália inteira. Eu vi isso acontecer. Sim. Todas as forças, eu lembro, nossa, a Protezione Civile de Torino, Sim. todo mundo foi para L'Aquila. Sim. E aí eu percebi isso. Sim. E eu lembro que eu escrevi uma matéria no blog, eu falei assim, engraçado, a gente não tem noção, porque a gente acha que o italiano cada um, porque existe muito Claro. a coisa de Pisa, Livorno, Monza, Brianza, mas etc. tem também, claro, Mas na verdade. hora que é para ajudar, Sim. eu lembro, por exemplo, Se gente, não desperta. venham mais para os hospitais porque a gente já tem sangue suficiente. E é uma coisa que a gente não... Eu já morava na Itália, acho que há 6, 7 anos, eu não sabia. Eu Sim. não imaginava isso. Mas enfim. Mas é Fecha importante, muito parênteses, bom, mas padre, muito bom a gente... Isso é interessante. A gente pensar nisso. Aqui, eu queria dar uma olhada, aqui tem um curso de panificação, que é com os acolhidos da casa. Se eles estão atuando, acho que essa é uma imagem interessante, Sim. porque aqui mostra como o Arsenal não oferece só um lugar para dormir, comer e tomar banho, mas também, sim, por sim, exemplo, sim. para se profissionalizar, não é? Aqui resgata também a cultura, porque padaria, confeitaria, jardim toscano. muitas coisas, não é? Na área da alimentação. Sim. Caramba, olha o tamanho da cozinha. Uau. E isso não para, é o dia inteiro. Praticamente a cozinha não para. 24 horas no ar. Uau. Sim, 24 horas no ar, literalmente. Porque o café da manhã é servido, né, muito cedo, para os primeiros que começam a sair realmente bem cedo. E depois, quando termina o café, o pessoal que depois almoça, acolhidos, funcionários, voluntários, etc. E depois a janta, que são os 1.200, né? Então os números são grandes. São impressionantes. Não corrija se me engano, mas cerca de 220 quilos, né, de arroz por dia, 63 quilos de feijão por dia. Então o estoque é também impressionante, não é? E esses alimentos são frutos de doação ou não? O próprio... Então, o Arsenal tem uma parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura, mas, por exemplo, na parte da alimentação também integra, não é? Com doações que chegam ou de outras ONG, não é? Que, por exemplo, doam, ou de campanhas que a casa faz, por exemplo, nas escolas, nos colégios, para trazer alimentos. Claro. Alimentos, produtos de higiene, outros itens, né, sempre necessários. Então, o alimento é uma coisa que a gente sempre pede muito, né? Mesmo para as pessoas que vêm fazer uma visita, traga 2 quilos de alimento, porque gota a gota é que se faz um grande... Estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, né? É importante isso, realmente muito importante. Em tempos de pandemia, de isolamento social, medo e crise, são muitos os problemas que enfrentamos. Mas as emergências devem ser enfrentadas também com nossa disponibilidade e solidariedade. Num período como este, não devemos jamais excluir quem mais precisa e quem tem mais dificuldades. No Arsenal da Esperança temos estrutura para acolher 1.200 pessoas
geralmente por meio período. Em meio à crise, escolhemos não só continuar, mas transformar a casa em uma quarentena para os nossos hóspedes, para que também eles, conhecidos como o povo da rua, possam seguir a preciosa recomendação de permanecer em casa. Hoje já são 2 semanas de quarentena em meio a 1000 dificuldades. O Arsenal está reorganizando e reinventando suas atividades e espaços para se tornar plenamente residencial, indo ao encontro das novas exigências surgidas com a emergência coronavírus. São ao menos 3.000 refeições por dia, entre café da manhã, almoço e jantar, e 1000 kits de higiene distribuídos por semana. Apenas alguns exemplos do grande esforço que está sendo realizado graças à espiritualidade desta casa e à nossa experiência de 24 anos. Um trabalho que se faz possível também graças à solidariedade de tantos amigos, conhecidos e desconhecidos, que escolheram a beleza de compartilhar, multiplicando assim o pão, o leite, a carne, o álcool em gel e tudo mais que nos é necessário. Hoje, mais do que nunca, precisamos da generosidade e da criatividade das pessoas, não apenas das instituições. Se todos aqueles que puderem ajudar o fizerem, talvez esta tragédia mundial se torne uma oportunidade histórica de sairmos do nosso isolamento social da melhor forma possível. Queremos agradecer a todos aqueles que estão fazendo a sua parte a serviço dos mais necessitados e do bem comum de uma forma geral e pedimos para que continuem a fazê-lo. Aqui listamos os materiais de que precisamos com mais urgência no Arsenal da Esperança e te convidamos também a nos seguir nas redes sociais, onde vamos compartilhando os apelos e um pouco de nossa jornada. Estamos juntos. Padre, me fala uma coisa, como que o senhor chegou aqui em São Paulo? Eu sou um dos missionários do Sermig, que é o nome da comunidade que fundou e habita o Arsenal da Esperança. Eu me aproximei e depois acabei entrando na comunidade do Sermig lá em Turim, no Arsenal da Paz. E depois, certa altura da caminhada, me pediram para mudar para São Paulo para contribuir e ajudar no projeto e na caminhada do Arsenal da Esperança. Quanto tempo o senhor está aqui já? São 14 anos, um pouco mais. Ah, por isso que ele fala português desse jeito. Então, eu tava aqui. O Arsenal é uma escola, não é? Inclusive, um português perfeito. Não, é perfeito, imagina. É, perfeito e longe. Padre, quais as dificuldades encontradas hoje no Arsenal para continuar tocando este projeto? A dificuldade maior é sempre não parar de acreditar que é possível mudar o mundo. Que é o nosso sonho e a gente espera que continuará sendo. Então, é sempre primeiro uma questão pessoal, renovar esta motivação todos os dias. Se a gente consegue fazer isto também como comunidade, a gente consegue encarar tantos problemas que se apresentam diariamente na nossa porta. O Arsenal acolhe 1.200 pessoas por dia, é um universo de situações, as mais diferentes. Cada uma, porém, tem um sofrimento, uma dificuldade que precisa encontrar um outro alguém que olhe para ele como um ser humano e seja capaz de se colocar um pouco no lugar dele. Então, eu diria que as dificuldades são enormes, inclusive de encontrar apoio, recursos para manter uma casa assim funcionando, mas a coisa mais importante é manter o espírito, não é? Que é tentar dar esperança às pessoas. Padre, por exemplo, pessoas, bombeiros, enfermeiros, esse tipo de profissional, ele pode fazer parte, ele pode vir ser voluntário? Existe alguma possibilidade disso acontecer?
O Arsenal é fruto da disponibilidade de tantas pessoas que têm as competências e profissões mais diferentes. Se eu tenho, por exemplo, a curiosidade de vir aqui e conhecer, eu encontro com certeza a possibilidade de, a gente fala esta palavra, restituir um pouco aquilo que eu sei e sou capaz de fazer. Ok. Então, é uma casa grande e precisa de todos. É uma casa aberta, então, por exemplo, se as pessoas que quiserem vir visitar, ajudar, conhecer, é possível. Ela é aberta a esse tipo de iniciativa. É possível, sim. A gente recebe visitas, não é, de grupos, comunidades. É só entrar em contato, não é? A gente agendar um dia, um horário, para que tenha alguém de nós, da comunidade, que acompanha e mostra um pouco, visitando mesmo a casa, qual é o trabalho dela. O mundo do voluntariado é muito importante, porque faz com que a sociedade civil adote também esta casa, que significa adotar um pouco os problemas, né, desta cidade e procurar resolvê-los. E aí, pessoal, gostou? Vocês gostaram desse vídeo? Eu espero que sim. E eu quero terminar dizendo o seguinte: nós estamos aqui num pátio que é uma área de convivência, né? Uma área de convivência entre as pessoas, e que certamente muitos dos nossos antenatos italianos, possivelmente o seu antenato, o meu antenato, passou por aqui. Então eu queria terminar mais uma vez fazendo um convite para você conhecer o Arsenal da Esperança, para você, se possível, contribuir com esse lugar, porque eu acho que faz bem ajudar as outras pessoas, né? E eu sei que eu posso contar com a minha comunidade de italianos nascidos no Brasil. Um grande abraço e arrivederci!